Vou aprendendo e ensinando meus irmãos, plantando em todos os corações a semente do santo amor. Oi, gente! Batendo papo com a Ju, né, sobre a importância do trabalho dos fiscais num ritual com a ayahuasca, a gente chegou em umas conclusões bem legais, o que vem agregar, né, acrescentar com a experiência que eu tive, né, no retiro em setembro, onde eu tive a experiência de ser fiscal, e no dia seguinte eu participei de um ritual na qual eu entendi o que realmente é ajudar, né? Então eu gostaria de bater um papinho breve aqui com vocês sobre isso, né? E dizer que disso tudo, o que eu mais tirei a lição foi que a gente precisa realmente desapegar da personalidade, né? Porque eu lá, quando estava sendo fiscal, eu achava que eu estava sendo uma peça fundamental lá, eu estava achando que eu era mega importante estar lá, entendeu? Porque eu ia ajudar, eu ia salvar todo mundo, entendeu? Eu tava como salvadora da pátria, sabe? Quando na verdade, ao invés de ajudar, eu estava atrapalhando, né? Então esse processo de ajudar, a gente precisa desassociar da personalidade, né? O que é isso, né? Como assim? Para quem não assistiu os meus vídeos, né, do retiro do Flor de Lótus, eu vou falar rapidinho só para vocês entenderem, né? Eu fui fiscal, né, durante um dia de trabalho lá no retiro. E aí, eu adorei a experiência, fiquei super contente, né, por ter vivenciado tudo aquilo. E assim, né, durante o trabalho, eu não podia ver alguém passar mal, alguém tá na peia, que eu ia lá, pegava a pessoa, levava pro cantinho reservado, dava papel higiênico, dava água, enfim, a pessoa mal se movia assim, tipo, tô passando mal, eu já queria fazer tudo pela pessoa, passava incenso, ou seja, eu ficava o tempo inteiro querendo ajudar a pessoa, levando água, levando papel higiênico, e aí eu saía correndo, ia ver uma, ia ver outra, não deixava ninguém desamparada, isso na minha cabeça, né? E aí eu achava que eu estava realmente sendo mega útil, super importante, nossa, eu estava, sabe? Quando no dia seguinte, nós fizemos um trabalho onde eu participei, onde eu tomei ayahuasca, e aí, cara, eu fiquei na maior peia, passei mal, e nesse momento que eu tava naquele processo vomita ou não vomita, eu quis me afastar do grupo. Eu fui lá pro lado da piscina, fiquei longe do grupo, fiquei longe dos fiscais. Tudo que eu mais queria naquele momento era ficar sozinha, com as minhas questões, com a minha peia, sabe? E aí, até eu vomitar, até eu fazer limpeza, coisa e tal, eu não queria ninguém por perto. E nessa hora, naquele momento que eu tava passando mal, caiu uma mega ficha minha. Eu entendi naquela hora que se eu tivesse sendo fiscal e fosse me ajudar, por exemplo, puta, ia me atrapalhar horrores naquele meu processo, sabe? E aí eu entendi profundamente que nem sempre a gente tá ajudando, sabe? A gente acha que tá ajudando quando na verdade a gente tá atrapalhando, né? Então isso foi uma reflexão muito interessante, foi um entendimento muito bacana que eu tive. E para completar, eu vou colocar agora o vídeo da Ju falando sobre esse processo, sobre o trabalho dos fiscais. Eu acho que é tão legal, dá para tirar vários ensinamentos sobre isso, né? Na verdade, nem é só sobre o trabalho dos fiscais, é como o ser humano acha que tá ajudando, quando na verdade, às vezes, não tá ajudando, né? Às vezes a pessoa acha que é super importante estar num local, fazer algo, quando na verdade não é bem isso, né? Eu tô de óculos hoje porque amanhã eu vou fazer um exame e tá vindo reflexo. Eu sei que vocês não estão conseguindo enxergar direito o meu olho, né? Mas enfim, isso é super legal, sabe? A gente refletir sobre esse assunto, né? E aos poucos treinar, desapegar da personalidade, né, gente? Do nosso eu sou, do nosso, sabe? Eu acho que o caminho é esse, né? Quando a gente fica muito apegado na nossa personalidade, o ego tá agindo, né? Então vamos desapegar, vamos tentar entender isso profundamente. Bom, agora segue o vídeo da Ju. Ju, obrigado novamente pela sua participação, né? A Ju é super colaboradora aqui do blog, né? O espaço para ela tá aberto sempre.
Bom, um beijo no coração de vocês, um lindo final de semana. Namastê! Oi gente, tudo bem? Hoje a gente resolveu gravar esse vídeo junto, né? Vivi juntas, aliás, por conta de um depoimento que a Vivi deu com relação à experiência que ela teve no trabalho de fiscal. E aí me vieram muitas reflexões com relação ao qual é o nosso trabalho ao oferecer um ritual com ayahuasca para as pessoas que procuram o nosso instituto, né? E aí veio a compreensão de que, na verdade, o nosso trabalho é simplesmente zelar pela segurança do corpo físico das pessoas que estão lá, né? Então as pessoas não têm muita experiência com a ferramenta e talvez elas precisem de ajuda no sentido do corpo físico mesmo, né? E porque a parte espiritual é cada um que vai fazer a sua parte, né? A gente tem muito esse negócio de, eu quero ensinar, quero mostrar o caminho, mas na nossa compreensão, nós não somos nenhum guru espiritual, nós não temos um conhecimento espiritual maior do que ninguém que frequenta lá, a única diferença é que a gente tem mais experiência com a ferramenta, né? E aí, para disponibilizar essa ferramenta para as outras pessoas, então o nosso trabalho não é um trabalho braçal, não é um trabalho que a gente vai lá e executa algumas funções físicas, né? Porque se fosse assim, qualquer pessoa poderia fazer, nos ajudar, enfim, eu podia chamar a minha vizinha, né? Mas o lance é que quando a gente vai lá ajudar, é porque a gente entende a ferramenta, a gente fez um pré-trabalho no dia anterior, a gente entendeu a ferramenta, aplicou na nossa vida, e no dia seguinte a gente vai lá para estender para as outras pessoas. E aí, né, replicando isso para a vida, porque nós não somos seres fragmentados. A gente tem essa mania muito de separar. Tem a Juliana que vai para tal lugar, a Juliana que vai para outro lugar, enfim. Mas nós não somos segmentados, fragmentados. E aí tem essa nossa mania incorrigível de querer influenciar no processo das outras pessoas. Então eu acho que eu posso influenciar no processo de uma outra pessoa, o que eu disser, o que eu fizer, vai mudar completamente a vida da pessoa, né? Mas isso implica, olha a armadilha do ego, isso implica, quando eu acho que eu posso influenciar a vida ou o processo de alguma outra pessoa, isso significa que o contrário também é verdadeiro. Porque, né, não existe essa fragmentação. Então, eu acredito que uma outra pessoa, ela possa influenciar no meu processo. E aí, nesse momento, o que acontece? Eu abro mão do poder da minha mente de tomar decisão. Então, até é uma coisa muito sutil, né? Então, até durante o processo do ritual, se eu projeto em uma outra pessoa, eu tive uma experiência ruim, porque a fulana de tal, antes do ritual, me falou tal coisa. Não, e uma hora que eu estava fazendo limpeza, a fulana veio, interferiu com o meu processo, nossa, me atrapalhou totalmente, por isso que eu tive uma experiência ruim. A gente tem esse costume contínuo de projetar numa outra pessoa a culpa ou a responsabilidade sobre o que acontece com a gente. E nesse sentido, a gente não percebe que o que nós estamos fazendo, na verdade, é abrindo mão do poder da nossa mente. Nós estamos nos colocando na posição de marionetes, ou seja, estamos apenas vivenciando, experimentando os efeitos da decisão de um outro ser. Então, ao oferecer um trabalho com a ayahuasca, a gente tem que entender que a gente só consegue... No momento em que nós estamos tentando transmitir alguma coisa para outra pessoa, nós estamos, na verdade, de fato, transferindo para nós mesmos esse mesmo conhecimento, né? Então, é uma coisa muito gratificante. Todas as vezes que eu vou para um trabalho e que eu vou ajudar as pessoas, eu entendo cada vez mais que esse trabalho não é para as pessoas que vão lá, é um trabalho que é para mim. E nesse sentido, não tentar influenciar o trabalho das pessoas é um exercício diário, mas não é um exercício só na situação do ritual, é um exercício no dia a dia, na vida. Como pai, educador, né, como mãe, eu sempre vejo isso. Devolve o poder da mente para a criança, ela sempre tem o poder de decidir, né? E aí esse negócio de desapegar mesmo da personalidade, de achar que a minha presença é super importante para aquele momento. E não é. Não tem a menor importância. Se eu for ou se eu não for, não deveria fazer a menor diferença. A única diferença que vai fazer é para mim mesmo. Se eu for,
eu posso viver algum processo, viver algum aprendizado, mas também se eu não for, talvez a minha escolha tenha sido aprender de uma outra forma, fora do ritual. Então essa questão assim de achar que a gente é muito importante, é fundamental para qualquer situação, é uma coisa muito do ego, né? Porque nós não somos de fato. E que bom que não é assim, porque tira esse peso, essa carga, né? Eu sou importante para quem? Para mim mesmo. E só isso. E só isso já basta, né, gente? Bom, era essa reflexão aí, Vivi. Muito obrigada de novo pela oportunidade. É sempre bom fazer os vídeos aqui com você. Até a próxima. Esta é a nave do Divino Espírito Santo, brilha em todos os recantos, a luz eterna do amor.